Olá, pessoal. Nessa aula, então, como eu havia comentado na aula passada, a gente inicia o nosso estudo aí da análise de dados, né? Na próxima aula, a gente vai falar bastante de dados, né? Que basicamente corresponde, né, à atividade antes da gente entregar os dados para os algoritmos de análise exploratória, né, do meu conjunto de dados, tá? E, eventualmente, a gente vai ver que, na próxima aula, mais fortemente a gente vai ver isso, que muitas vezes os dados eles ainda não estão de forma adequada para entregar aos modelos, né, que vão tentar induzir, né, o aprendizado de máquina. Tá? Então, muitas vezes, esse conjunto de dados apresenta algum tipo de problema ou alguma característica que tem que ser trabalhada antes de entregar ela para o algoritmo propriamente que vai realizar a tarefa de aprendizado. Tá? Então, nessa aula a gente fala, né, vai caracterizar o que é o conjunto de dados, vai falar um pouquinho aí da estatística descritiva, né, e algumas técnicas de visualização que conseguem dar essa primeira imagem para a gente do conjunto de dados. Tá? E a partir dessa análise exploratória inicial, a gente então pode ter elementos para aplicar técnicas de pré-processamento para adequar esses dados para os algoritmos utilizarem eles posteriormente. Bom, então vamos dar uma olhada nisso. Então, olha só, então, a análise das características presentes em um conjunto de dados permite, né, a descoberta de padrões e tendências que podem fornecer informações valiosas para compreender o processo que gerou os dados. Tá? Então, muitas dessas características podem ser obtidas por meio de aplicação de fórmulas estatísticas simples, como eu comentei, e outras serem observadas através de técnicas de visualização. Né? A gente vai ver que a gente pode aplicar estatística simples, né, e visualizar esses resultados através de técnicas de visualização. A gente vai ver isso ao longo dessa aula. Então, caracterizando aqui, falando um pouquinho, né, o que é o conjunto de dados e quais são os elementos dele. Então, um conjunto de dados é formado, né, por objetos que podem representar desde um objeto físico, né, como uma cadeira, até uma noção mais abstrata, aí, como, por exemplo, né, os sintomas apresentados por um paciente, né, uma ficha médica. Tá? Então, cada objeto corresponde a uma ocorrência de dados. Né? Então, se a gente pegar o exemplo de uma ficha médica, né, então, cada paciente, né, cada ficha de paciente seria um objeto. Tá? E, normalmente, né, esse objeto ele vai ser descrito por um conjunto de atributos, tá? Sendo que a cada atributo está associado uma propriedade do objeto. Então, só para a gente ilustrar essa ideia, então aqui a gente tem uma primeira imagem do que poderia ser o que a gente chama de espaço de objetos. Né? Então, aqui eu tenho, né, nesse caso específico, um conjunto de dados de pacientes de hospital, e cada pontinho aqui, na verdade, corresponderia, né, a gente pode visualizar como sendo uma ficha médica. Tá? E eu tenho aqui, por exemplo, para um determinado objeto, posso ter um, dois ou vários atributos. Né? Então, por exemplo, eu posso ter resultado do primeiro exame, resultado do segundo exame com atributo. Posso ter aqui também, a partir, né, desses resultados aqui, um outro atributo que a gente vai ver na sequência, que é o atributo-alvo, né, dizendo se essa ficha corresponde, né, a um diagnóstico, né, de uma pessoa saudável ou de uma pessoa doente. Tá? Inclusive, esse atributo aqui muitas vezes vai ser utilizado lá, quando eu falei para vocês dos algoritmos preditivos, né, no aprendizado supervisionado, justamente para guiar o algoritmo para, eventualmente, definir aqui uma região de classificação, aqui uma fronteira de classificação, né, entre esses diagnósticos. Né? Então, eventualmente, depois na tarefa de inferência, se eu tenho um determinado dado que caiu nessa região ou que caiu nessa região aqui, ele pode sofrer uma classificação distinta. Tá? Bom, mas na prática, o que vai acontecer? Formalmente, né, como que o algoritmo vai receber, né, esse conjunto de dados? Normalmente vai ser na forma matricial. Tá? Então, eu vou ter, vai ser na forma de uma matriz, onde a gente tem aqui que cada linha dessa matriz corresponde a um objeto, né, se a gente pensar lá no nosso exemplo, seria uma ficha médica. Cada coluna corresponde a um atributo, né, poderia ser, que nem está aqui, alguma característica do paciente, né, que nem idade, sexo, peso, poderia ser resultado do exame. Tá? Eventualmente, eu posso ter aqui, que nem eu comentei com vocês, se a gente estiver falando de modelos preditivos, né, no conjunto de treinamento, eu tenho a figura de um atributo-alvo, meta, né, que, na verdade, corresponde ao diagnóstico correto para aquela ficha. Tá? Quando a gente estiver trabalhando com tarefas descritivas, aí não existe a figura desse atributo, mas com tarefas preditivas vai aparecer para a gente aí esse atributo-alvo, que a gente vai discutir ao longo das próximas aulas. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um iésimo objeto, né? Corresponde aqui a uma ficha médica, por exemplo. Tá? E para qualquer valor de atributo, né, eu consigo lá identificar através das coordenadas IJ, né, o jésimo atributo do iésimo objeto. Então, vamos falar algumas considerações em relação ao conjunto de dados.
tá? Então, em tarefas descritivas, que eu comentei com vocês, o conjunto de dados não precisa ter um atributo-alvo, tá? Quando os valores do atributo-alvo identificam categorias, né, ou classes, né, às quais os objetos pertencem, então ele é denominado classe e assume valores discretos, né? Nesse caso, tem-se uma tarefa de classificação. É aquela tarefa que a gente viu lá naquele exemplinho da aula passada, lá dos gatos, né, da identificação dos gatos, tá? Que a gente estava classificando, né? E quando a tarefa de classificação tem apenas duas classes, como é o caso do nosso exemplo aqui agora, né, que eu posso ter uma classe saudável e outra doente, então ela é chamada de classificação binária, tá? Se as classes tiverem diferentes números de objetos, né, a classe com maior número de objetos é denominada classe majoritária, e com menos objetos minoritária, tá? Mas são só algumas definições aí, só para a gente ter em mente que às vezes elas aparecem enquanto a gente está discutindo, né, esses termos, tá? E se o atributo-alvo contém valores numéricos contínuos, como a gente já tinha visto também, tem-se então um problema de regressão. Tipos de atributos, né? Esses atributos, esses valores aí que aparecem como atributos do objeto, né, eles podem ter diferentes naturezas, tá? Então, os atributos quantitativos ou numéricos normalmente podem assumir valores binários, inteiros ou reais, tá? Por outro lado, eu posso ter atributos que são qualitativos, né? E são geralmente representados por um número finito de símbolos ou nomes, tá? Então, por exemplo, se o meu atributo é qualitativo, né, ele pode ser aí simbólico ou categórico, né, representar categorias. Por exemplo, eu poderia ter exames de sangue, tipos de exame de sangue, né, diferentes categorias, tá? Ou que nem está aqui, né, eu posso ter um atributo que, né, tem valores gato, cachorro, pessoa. Tá? E nesse caso aqui, operações aritméticas elas não podem ser aplicadas diretamente aos valores. Tá? Alguns desses atributos aqui, quando eles são qualitativos, eles podem ser ordenados. Tá? A gente vai ver aqui em algumas situações onde é possível você fazer uma ordenação, como no caso aqui de pequeno, médio e grande. Né? E quando eles são quantitativos, né, eles são numéricos, então operações aritméticas podem ser aplicadas aos seus valores, né, e eles podem ser ordenados, tá? Então eu ainda posso ter eles contínuos, né, onde eu tenho a minha faixa de valores é contínua, ou eu posso ter um número limitado de valores aí, né, onde então esses valores são discretos, tá? A gente tem algoritmos aí que trabalham, né, com valores quantitativos e algoritmos que trabalham com valores qualitativos. Quando a gente for falar de pré-processamento de dados, inclusive a gente vai ver, né, algumas técnicas de conversão, né, de um tipo em outro. Então, falando da escala de valores dos atributos, né, os atributos eles podem ser classificados como nominais, ordinais, intervalares ou racionais. Tá? Então, na escala nominal, né, os atributos se diferenciam apenas por apresentarem nomes diferentes. Então, assim, as operações mais utilizadas para a manipulação de valores são de igualdade, né, ou desigualdade de valores. Tá? É a operação possível. Quando eu tenho uma escala ordinal, né, existe, por exemplo, que nem a gente falou ali do exemplo frio, morno e quente, né, além da igualdade e desigualdade, às vezes você pode usar os operadores aí de maior e menor, maior igual, menor igual. Tá? Quando a gente está falando de dados intervalares, né, então os valores eles estão inseridos dentro de um intervalo fixo. Então, nessa escala, os atributos são representados por números que variam dentro de um intervalo fixo. Né? A diferença em magnitude indica a distância aí que separa dois valores dentro do intervalo de valores. Então, um exemplo aí seria, por exemplo, as horas dentro do dia. Tá? E na escala racional a gente tem, né, os números com significado absoluto. Tá? Ou seja, existe um zero absoluto junto com unidades de medida, né, de forma que razão e proporção entre atributos têm significado. Tá? Então, por exemplo, aí, se eu tivesse um atributo de tamanho ou valores financeiros. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da análise de dados utilizando a estatística descritiva, então. Tá? Então, uma grande quantidade de informações úteis podem ser extraídas do conjunto de dados por meio de medidas estatísticas descritivas, que nós vamos ver na sequência. Então, assim, é possível obter informações sobre o conjunto de dados, tais como frequência, localização ou tendência central, dispersão ou espalhamento, distribuição e similaridade. Nós vamos dar uma olhada rápida em algumas dessas medidas aqui na sequência. Tá? Então, informações obtidas aí na análise de dados podem auxiliar na escolha da técnica mais apropriada para pré-processamento, como eu comentei com vocês, tá? Responsável por preparar os dados do aprendizado. Então, vamos dar uma olhadinha rapidamente nessas diferentes medidas. Né? Então, a frequência ela vai buscar medir, né, a proporção de vezes que um atributo assume um determinado valor. Né? Então, por exemplo, lá no nosso conjunto de dados médicos, eu poderia ter uma medida de, por exemplo, qual é a frequência que os pacientes têm dor de cabeça, 20%. Tá?
outra medida são medidas de localidade. Tá? Então, as medidas de localidade, elas definem pontos de referência dentro, né, do meu conjunto de dados, tá? E para dados simbólicos, utiliza-se geralmente, né, a moda, tá? Que é o valor encontrado com maior frequência para um atributo. Então, imagina aqui esse conjunto de dados. Se eu quisesse calcular a moda para o atributo manchas, que é um atributo qualitativo, quem que aparece com maior frequência? É o valor inexistente. Então, a moda aqui seria inexistentes. Aqui ainda nas medidas de localidade, né, para atributos numéricos, normalmente a gente vai utilizar a média, a mediana ou o percentil. Tá? A média, utilizada para a obtenção do valor médio do conjunto, né, ela basicamente vai ser calculada aqui pela somatória dos valores do conjunto dividido pelo número de elementos do conjunto. Então, nesse exemplo, se eu tivesse, né, um conjunto com os valores 4, 4, 8, 17 e 21, a média é simplesmente a soma deles dividido pelo número de elementos, que aqui no nosso caso dá 10,8. Tá? Existe um problema aí que às vezes aparece, é que a média ela tem sensibilidade a outliers. Tá? Esse termo vai aparecer bastante para a gente durante o curso. Outliers são valores que destoam muito dos valores, né, daquele conjunto de dados. Tá? E nesse caso aí, a gente utilizar a média pode distorcer, né, esse valor de localidade que a gente está tentando obter. Tá? Então, nesse caso aqui, normalmente a gente vai utilizar, em vez da média, a mediana. Tá? Então, para obter o valor da mediana de um conjunto de valores, a gente precisa primeiro realizar uma ordenação, tá? E a seguir a mediana ela pode ser obtida, né, através dessas expressões aqui abaixo. Se vocês olharem, essas expressões, na verdade, elas representam o centro, né, do meu conjunto de valores. Né? Então, se o meu conjunto ele for par, o valor da mediana vai ser a média entre os dois elementos centrais. E se for ímpar, é o próprio elemento central do conjunto após a ordenação. Né? Então, se eu tenho aqui um conjunto 17, 4, 8, 21 e 4, eu primeiro ordeno ele, então vou ficar com 4, 4, 8, 17, 21. Como ele é ímpar, o elemento central dele é 3. Então, a minha mediana, nesse caso, é o número 8. Tá? Uma outra medida bastante utilizada é o percentil. Tá? E o percentil, né, de um conjunto de n valores representa um valor x, para o qual p% dos valores do meu conjunto estão abaixo de x. Tá? Para a gente obter o percentil, tem um algoritmozinho simples, né, que está ilustrado aqui. Então, o que ocorre aqui? Né? Eu coloquei dois exemplos, porque esse algoritmo aqui, dependendo dos valores de n, que é o número de elementos que eu tenho no meu conjunto, e de p, que é o percentil que eu quero, eu posso ter dois cálculos distintos. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, eu posso ter que np é um inteiro, que np não é um inteiro. Então, vamos ver as duas situações. Então, seguindo o algoritmo, né? Então, primeiro, ordenar os n valores. Então, ordenei aqui os valores. Calcular o produto NP, então a gente calculou, vocês percebam que esse daqui ele não deu inteiro e esse deu inteiro. Então, vão ter duas abordagens. Então, se o valor não for inteiro, que é esse caso, arredondar para o inteiro mais próximo. Então, arredondei para 3. Retornar o valor dessa posição na sequência. Né? Então, o terceiro número na sequência é o número 8. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que o percentil de 40%, ou seja, 40% dos elementos do meu conjunto de dados estão aqui abaixo do número 8. Tá? No segundo caso aqui, o meu percentil, eu quero um percentil de 50%. Então, de novo, né? A gente fez a ordenação, só que agora, a hora que eu faço o produto NP, ele dá um inteiro. Se ele der um inteiro, né? Ou seja, ele é igual a 3, então, retornar a média dos valores entre K e K mais 1, que corresponde aqui aos valores 8 e 9. Né? Então, nesse caso aqui, o valor é 8,5. Ou seja, 50% dos valores do meu conjunto de dados estão aqui abaixo de 8,5. Vamos falar agora um pouquinho de medidas de espalhamento. Tá? Então, elas vão medir aí a dispersão dos meus dados. Né? Assim, é possível observar, né, como os valores eles se distribuem, tá, dentro do conjunto de dados. Então, as principais medidas aí são o intervalo, a variância e o desvio padrão. O intervalo, na verdade, ele representa a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, né, do meu conjunto de valores. Tá? Então, é basicamente aqui o máximo menos o mínimo. Já a variância, né, é uma medida de espalhamento dos valores, lembrando que quanto maior for a variância, maior é o espalhamento. Tá? E para um conjunto de n valores, ela é dada, né, por essa equação aqui, também conhecida como segundo momento. Tá? Basicamente, são os valores menos a média ao quadrado, né, a somatória deles, dividido por 1 sobre n menos 1. E o desvio padrão é simplesmente, né, a raiz quadrada da variância. Vamos falar agora de medidas de distribuição. Elas permitem obter medidas aí de simetria da minha distribuição, tá, em relação a uma distribuição normal. Então, a gente tem como uma das medidas aí a obliquidade. Tá? Então, se a obliquidade der 0,
a minha distribuição, que nem a gente está vendo aqui no gráfico, ela é simétrica em relação aí a uma normal. Tá? Se ela tiver positiva, então a distribuição está concentrada mais para a direita. E se ela for negativa, ela está concentrada mais para a esquerda. Já a curtose, né, conhecida aí como quarto momento, ela vai dar uma medida aí, né, do achatamento, né, ou concentração em relação a uma normal da minha distribuição. Tá? Então, se ela for igual a zero, então ela tem, né, um achatamento igual, né, a uma curva normal. Tá? Se ela for positiva, então a distribuição está mais concentrada, né, do que uma distribuição normal, que seria esse caso aqui. Né? Tá? Ou, se ela der negativa, então a minha distribuição está mais espalhada que uma curva normal. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de medida de semelhança entre atributos. Tá? Então, no caso de objetos de dados que possuem vários atributos, é possível a gente verificar relações aí de proporcionalidade e dependência entre atributos no conjunto de dados. Isso é importante às vezes porque muitas vezes você tem atributos que eles são combinações lineares de outros atributos. E como a gente vai ver, às vezes eu tenho um conjunto de dados muito grande e eu preciso diminuir a quantidade de atributos para não pesar muito a tarefa de aprendizado. E esse tipo de medida, por exemplo, pode me indicar atributos que podem ser eventualmente eliminados. Tá? Então, valores de correlação podem variar entre -1 e 1, sendo que quanto maior a relação linear, maior o valor absoluto da correlação. Tá? Correlações positivas correspondem a relações diretas de proporcionalidade e correlações negativas correspondem a relações inversas de proporcionalidade. Tá? Essa daqui é a fórmula da correlação. Tá? E aqui a gente vê um scatter plot, né, que é uma, né, das ferramentas de visualização que a gente pode observar a correlação. Então, por exemplo, se a gente observar aqui, eu estou olhando a correlação entre dois atributos, a gente percebe que sempre que um cresce, o outro também cresce. Né? Então, existe, né, um alto índice de correlação aqui entre eles. Né? Então, através dessa medida dessa estatística e da visualização desse scatter plot, a gente pode identificar esse tipo de características. Tá? Por fim, falando aqui da visualização de dados, né, o que ocorre? Né? A partir dessas medidas estatísticas que a gente fez, é possível, né, a gente utilizar algumas técnicas de visualização, tais como box plot, scatter plot, histogramas, para análise de dados. Tá? Então, por exemplo, aquele cálculo que a gente falou lá atrás do percentil, ele pode ser aqui visualizado através de um box plot, né, onde a gente tem aqui o menor valor, né, do meu conjunto, o maior valor, e os diversos percentis aqui de 25%, 50%, 75%. Né, aqui também o histograma, a hora que a gente falou lá de distribuição, a gente mostrou histogramas lá, né, quando a gente estava vendo a obliquidade e a curtose, tá? E o scatter plot. Tá? Então, essas são algumas, né, das medidas e das técnicas de visualização que na análise exploratória de dados inicial permite, né, a gente já visualizar e identificar determinadas características, né, que vão auxiliar depois nas técnicas de pré-processamento para adequar o nosso conjunto de dados aos algoritmos. Ok? Então, na próxima aula, a gente continua falando, né, de conjunto de dados, e aí agora a gente vai falar de técnicas de pré-processamento, de adequação desses dados para entrega para os algoritmos durante o processo de aprendizado do nosso conjunto de dados. Tá ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.